Pessoal, vamos falar aqui de um assunto que gera muita dúvida quando o assunto é regime de casamento e inventário. Se a pessoa é casada no regime da comunhão parcial de bens, que essa é a dúvida que me chegou, e como que fica a divisão dos bens no caso de inventário? Primeiro, temos que entender que o regime da comunhão parcial de bens é aquele que quando a pessoa adquire bens comuns desta união, serão partilhados 50% para o marido e 50% para a mulher, num eventual divórcio. Serão partilhados meio a meio os bens que eles adquiriram durante a constância da sociedade conjugal ou da união estável, porque a união estável, quando não há pacto, antinupcial, quando não há uma escritura que vem regrar o regime da união estável, considera-se que o regime é da comunhão parcial de bens. Então, se por acaso há um falecimento num regime da comunhão parcial de bens, se há o falecimento, e aquela pessoa fica viúva, o viúvo ou a viúva, eles têm direito, nos bens comuns, a 50%. E nos bens particulares, aqueles bens que foram adquiridos antes da constância da união ou do casamento, aqueles bens particulares poderão ser herdados, ser divididos com os herdeiros aí que podem ser os filhos, ou os ascendentes, os herdeiros que eu posso chamar assim, que a lei chama, o Código Civil chama de herdeiros necessários. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu João e a Dona Maria, eles se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens. Aí, por uma infelicidade, o seu João, ele vem a falecer. E o seu João e a Dona Maria, eles tinham uma casa e tinham um automóvel. Esta casa, ela já era do seu João antes da união. O seu João já tinha essa casa que ele já tinha recebido de herança. Agora, o veículo ele adquiriu na constância da sociedade conjugal, na constância do casamento, certo? Como que fica a partilha desses bens? É o seguinte, a casa, a Dona Maria não terá a metade desta casa, mas ela tem o direito à metade do veículo. Se não foi feito o testamento, a Dona Maria ela tem direito à metade do veículo. Agora, e a casa? Como que fica? A Dona Maria não herda a casa? Ela herda a casa juntamente com os filhos. Então, se o seu João e a Dona Maria têm 2 filhos, a Dona Maria ela vai herdar a casa, em partes iguais com os filhos que ela teve com o seu João. Entendeu? E por quê? Porque aquele imóvel não era dela. Ela não adquiriu com o seu João. Entende? O anteprojeto do nosso Código Civil, que eles estão discutindo no Congresso, grandes juristas aí renomados discutindo no Congresso Nacional, que vai arrancar aí esse direito do cônjuge. Então, se por um acaso houver descendentes e ascendentes, o cônjuge não mais vai herdar os bens particulares. Então, no caso aqui, com a nova vigência do Código Civil, quando passar a entrar em vigor, se for aprovado desta forma, o que vai acontecer? Nesse caso, a Dona Maria, ela não herda a casa. Ela não vai herdar a casa. Esse é o posicionamento que estão tendo lá. Vamos ver se vai ser aprovado desta forma. Tá certo?
Mas hoje está vigorando o que eu disse, tá certo? Que a Dona Maria, casada sobre o regime da comunhão parcial de bens, ela vai receber a metade do veículo, que já era dela, e vai herdar a casa dividindo em partes iguais com os filhos, mas ela não vai ter aí a meação da casa. Então, melhor explicando para vocês, o que acontece? A Dona Maria, ela tem direito à meação do bem comum. E quem tem direito à meação não herda. Então, ela vai ter direito à metade do veículo e vai herdar a casa em partes iguais com os seus 2 filhos. Tá certo? Então fica aí para você esse assunto jurídico que causa muita polêmica, muita dúvida sobre o regime da comunhão parcial de bens. Como fica a divisão dos bens em caso de inventário. Então fica aí para você esse esclarecimento. Ó, lembrando que as dívidas também são herdadas. Não morre a dívida com o falecimento, mas os bens do espólio, os bens do falecido vão ter que arcar com essas dívidas. Não os bens dos herdeiros, mas os bens que formam o espólio. Tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, mande nos comentários aqui, que será objeto de novos conteúdos para você. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.